limites e continuidade, ok? Vamos lá. Vamos tomar aquela função que nós estamos observando aí à nossa frente e vamos analisar o seguinte. O que acontece com o denominador? O denominador da expressão é x menos 1. Só que aqui o x tem que ser o quê? Diferente de 1. Então, nós vamos analisar então agora o comportamento da função nas proximidades de x igual a 1. Vamos começar com 0, com 0,25, 0,5, 0,75 e vamos nos aproximar cada vez mais, só que pelo lado esquerdo, de 1, ok? O que vai acontecer com o comportamento do y, do valor da f de x? Vai aumentando e tendendo sempre para que valor? Tendendo para o valor 5. Quanto mais próximo de x igual a 1 pelo lado esquerdo, mais próximo de 5 a imagem se aproxima. Agora vamos para o lado direito. Vamos nos aproximar de 1 pelo lado direito. Começamos com 2, vamos nos aproximando cada vez mais de 1, só que pelo lado direito. O que está acontecendo com os valores da f de x? Esses valores vão diminuindo, começa quando o x vale 2, a f de x vale 7, e à medida que o x vai se aproximando do valor 1 pelo lado direito, o valor das imagens cada vez se aproxima mais de quem? Se aproxima mais de 5. Então, tanto pela direita quanto pelo lado esquerdo, a imagem de cada ponto, para cada x, tende sempre para 5. Então, essa função aí, se nós dividirmos o numerador e o denominador por x menos 1, nós vamos obter, na verdade, ó, essa função aqui, ó, tá? Essa função aqui, f de x igual a 2x mais 3 para x diferente de 1, ok? Então, o gráfico dessa função aí vai ficar como? O gráfico é isso aqui, ó, e nós vamos ter que analisar o comportamento da função nos entorno de 1. O que acontece? Tanto pela direita quanto pela esquerda, ó, a imagem vai se aproximar cada vez mais de quem? De 5. Então, se eu aplicar o limite quando x tende a 1 pelo lado direito, na função 2x mais 3, vai ser igual a 5 limite, ou seja, eu pego 1 aqui e jogo no lugar do x. Então, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. De forma análoga, quando x tende a 1 pelo lado esquerdo, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então, notemos que os limites, tanto pela direita quanto pela esquerda, eles tendem a ser 5. E quando eu for calcular o limite à direita de 1 e à esquerda de 1, nós observamos que o valor dos limites são, na verdade, 5. Né? Aqui nós temos uma outra função. Nós temos uma função f de x igual a 1 sobre x mais 2, e, portanto, x menos 2, aliás, e o x tem que ser diferente de 2. Se o x assumir o valor 2, 2 menos 2 vai ser igual a 0. Não pode o denominador de uma expressão ser igual a 0. Aí, quando eu vou aplicar o limite, quando o x tende a 2 pela direita, de 1 sobre x menos 2, notem vocês o seguinte, 2 pela direita quer dizer que é um pouquinho maior que 2, é 2,0000001 menos 2. Então, essa conta de 2,01 menos 2 vai dar um valor positivo, ok? Só que não é 2,01, é 2,0000. É tão próximo quanto vocês conseguirem imaginar. Só que o resultado da conta do denominador desse valor maior que 2 menos 2, ainda que seja infinitamente pequena essa diferença, o resultado dessa soma aí vai ser positivo. Então, quando eu divido 1 por um número extremamente pequeno, né, o resultado vai ser mais infinito. Então, olha aqui o comportamento da função, quando o x vale 4, o y vale meio, e assim vai aumentando. Quanto mais próximo de 2 eu me aproximar, né, mais o meu y vai ser maior, o resultado do meu limite vai ser maior. Então, no limite do 2 pelo lado direito, a função está indo para onde? A curva esquerda aqui
está indo lá para o mais infinito, ok? Ela vai para o mais infinito. Analogamente, à medida que a gente se aproxima do x tendendo a 2, só que pelo lado direito, cada vez a curva vai descendo mais. E ela tende para onde? Ela tende para o menos infinito. Então, 1 dividido sobre x menos 2 vai ficar 1 dividido por 2 menos 2. E 2 menos 2 vai ser 0. Só que é um zero que, na verdade, não é zero. Vai ser um valor negativo, vai ser 0,000000001. Aí, quando a gente divide um número grande, 1, por um número infinitamente pequeno e negativo, o resultado vai ser igual a menos infinito. Então, ó, à direita de 2, o gráfico vai para onde? Lá para o mais infinito. À esquerda do 2, o gráfico vai para onde? Lá para o menos infinito. Então, é isso que nós temos que entender. Então, vamos calcular agora dois limites aqui. Limite, quando x tende a 4, da raiz quadrada de x menos 4. O que acontece? Para resolver os limites, eu tenho que substituir no lugar do x, quem? Esse 4 aqui, que é a nossa tendência. Então, vai ficar a raiz quadrada de 4 menos 4. E a raiz quadrada de 4 menos 4 é 0. Entendeu? Então, beleza, limite, esse limite que o resultado dele, o resultado desse primeiro limite aqui, vai ser igual a 0. Depois, limite quando x tende a menos 1, de x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 3x menos 4, com o x tendendo ao valor de menos 1, vai ficar então menos 1 ao cubo, menos 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, menos 4. Executando todas essas operações aí, nós vamos chegar a um valor do limite que vai ser igual a menos 10. Então, para resolver esses limites básicos aí, basta nós substituirmos no lugar do x a tendência. Limites laterais. Os limites laterais nós temos que entender o seguinte, que nós estamos calculando os valores do limite extremamente próximos à nossa tendência. Então, quando eu falo assim, ó, limite quando x tende a 4 pelo lado direito, então vai ser um valor um pouco maior que 4. Vai ser além de 4, 4,1, por exemplo. 4,00001 menos 4 vai dar 0,00001. Então, 4 mais menos 4 vai dar um zero mais, que na verdade isso aqui vai ser igual a 0. Ao contrário, se nós pegarmos agora um valor à esquerda de 4, ó, esse mais e esse menos como expoente aqui, ó, esse mais como expoente está dizendo que é um valor além de 4. E esse menos aqui está dizendo que é um valor aquém de 4. Ou seja, 3,99999 menos 4, o resultado vai ser um valor negativo. Portanto, eu te pergunto, existe raiz quadrada do número negativo? Não, não existe. Então, está aqui. Então, à direita de 4 o limite é 0, à esquerda de 4 não existe o limite. Ok? Continuidade da função em um ponto. Para que uma função seja contínua em um determinado ponto, é necessário que os limites laterais à direita e à esquerda sejam iguais a f de a. Essa condição aqui, sempre, toda vez que for perguntado, eu quero saber se a função é contínua em um determinado ponto A. Então, nós temos que calcular o limite à direita desse ponto A, o limite à esquerda desse ponto A e também a f de A. É impreterível isso. E esses limites laterais, eles devem existir e também devem ser o quê? Finitos. Deve ser um número palpável, ok? Então, verificar se essa função é contínua no ponto x igual a 2. Quem é a função? 5x menos 10. Então, eu vou aplicar o limite em 5x menos 10 quando x tende a 2 pelo lado direito. Então, 2 vezes 5 dá 10, menos 10 dá, como 2 é à direita, é um número maior que 2. 2 vezes 5 dá 10, então o número maior vai ser um pouquinho maior que 10. 10 menos 10 vai ser 0 mais, que vai ser 0. E aí o limite, quando x tende a 2 pelo lado esquerdo, vai ser 9,9999 menos 10, vai dar um valor, né, muito próximo de 0, porém só que negativo, só que ele é tão próximo que eu considero ele como sendo exatamente igual a 0. E quando eu calculo a f de 2, a f de a, no ponto, no caso no ponto x igual a 2, 5 vezes 2, 10 menos 10, 0. Então, ó,
como os resultados todos deram iguais a zero, eu posso afirmar que, então, a função f de x é contínua, ela é contínua em aonde? Ela é contínua em x igual a 2. Se qualquer um desses tivesse dado diferente, a função ela não seria contínua, ok? Então, nesse caso aqui, todos os resultados eram exatamente iguais, né? Então, a função é contínua. Isso é uma segurança de que a função ela é contínua. Se qualquer um dos limites aqui, ou a f de a, não tivesse dado zero, a nossa função não seria contínua. Então era isso que eu tinha que salientar para vocês a respeito desses nossos limites aqui, um breve histórico introdutório aqui de limites de funções e continuidade.